Na clínica, Carlos Daniel atende a porta e se surpreende ao ver Paulina, que também fica espantada ao encontrá-lo, um encontro planejado por Paola. Na mansão, Carlinhos demonstra entusiasmo ao saber que seu gesso será retirado e que logo poderá andar normalmente para quando sua mãe estiver de volta. Adelina questiona a Piedade se não seria a hora de Carlinhos retornar à escola e Piedade admite que já vinha refletindo sobre isso, mesmo com o bisneto um pouco atrasado nos estudos. Carlinhos diz que também vai ter aulas de equitação, pois aprendeu com a mãe que um homem não deve deixar de montar apenas por ter sofrido uma queda. Adelina lembra que ele só poderá fazer isso quando estiver completamente restabelecido, mas o menino insiste que já se sente em plenas condições. Piedade sugere que ele pode esperar mais um pouco, mas Carlinhos discorda e pergunta quando acontecerá o julgamento da mãe. Piedade responde que será em breve e garante que a mãe dele sairá livre. Em particular, Adelina confessa a Piedade que está apreensiva e quer visitar Stephanie no hospital. Piedade promete que farão isso logo mais. Com o coração apertado, Adelina se pergunta se o bebê já nasceu. No hospital, Heloísa recorda a Stephanie de que, conforme a ginecologista, o bebê nascerá até o dia seguinte e sai para buscar algo para ela se alimentar. Stephanie comenta com Patrícia que o covarde do Willy não estará presente no parto do filho. Na clínica, Carlos Daniel observa enquanto Paola agradece a Paulina por ter conseguido permissão para visitá-la novamente e comenta que isso lhe permite algumas horas fora da prisão. Paulina explica que na cadeia há várias atividades que a mantêm ocupada, mas logo percebe que chegou em um momento delicado, já que Carlos Daniel e Paola demonstram tensão. Paola revela que estava pedindo a Carlos Daniel para deixar o passado para trás e lhe conceder o perdão, mas como ele se recusa, ela pede o apoio de Paulina. Paulina questiona a postura de Carlos Daniel, que afirma não ver motivos para perdoar Paola. Paulina lembra que Jesus perdoou até mesmo seus inimigos, mas Carlos Daniel rebate dizendo que ele era o Filho de Deus. Paulina argumenta que antes disso Jesus também foi apenas um homem comum. Carlos Daniel diz a Paulina que precisa ter uma conversa importante com ela e pede que o receba na prisão. Ele se despede, mas Paola implora para que ele não vá embora. Carlos Daniel afirma que ela já conta com a companhia de Paulina, esta se oferece para sair, mas ele adverte que se ela for embora, Paola ficará completamente sozinha. Paola implora para que os dois fiquem e afirma que eles são seus parentes mais próximos. Carlos Daniel recorda que ela sempre fez questão de ignorar esse vínculo. Paola suplica para que ele segure sua mão fria e sem vida e a aqueça, mas ele questiona o motivo da encenação. Ela insiste dizendo que não perde nada ao segurar a mão de uma inválida. Paulina se oferece para fazer isso, mas Paola insiste que seja Carlos Daniel. Paulina então pede que ele atenda ao pedido da irmã. Enquanto isso, na vila, Abigail continua se sentindo mal e acredita que não conseguirá resistir. Viviana lembra que em outras ocasiões sua madrinha melhorou ao seguir as orientações médicas, mas Abigail se recusa a chamar um médico. Sentindo-se culpada, Viviana pede desculpas e admite que jamais deveria ter se envolvido com aquele canalha. Abigail lamenta que ela só tenha compreendido isso tarde demais. Viviana revela que William a procurou pedindo que ela retirasse a denúncia, mas deixou claro que não faria isso. Mesmo contrariado, Carlos Daniel segura a mão de Paola, enquanto Paulina garante à irmã que sua mão voltará a ter vida. Carlos Daniel afirma que Paola é a única responsável pelo que aconteceu e pergunta onde ela estava no dia do terrível acidente, lembrando que não estava em casa nem ao lado dos filhos. Paola pede para que ele não a faça reviver esse erro e Paulina se mostra solidária. Carlos Daniel afirma que Paulina desconhece quem Paola realmente é e que agora, ao precisar dele, ela vive suplicando e fazendo ameaças. Paola diz que só deseja seu carinho e o perdão da família, mas teme que se Carlos Daniel não a perdoar, Deus também não o fará. Carlos Daniel deixa claro que nunca mais será para ela o que foi no passado e não quer que ela se aproxime dos filhos novamente, pois ela os abandonou sem se importar com as consequências. No entanto, isso trouxe algo positivo, já que Paulina amou as crianças como se fosse sua verdadeira mãe. Paola pergunta se é Paulina quem ele quer ter ao seu lado. Verônica recorda a Leandro que Stephanie pediu aos irmãos a demissão de Viviana, mas todos foram contra, mesmo sabendo que Viviana e Willy tinham um relacionamento descarado. Apesar disso, Leandro culpa Stephanie pelo estado de Abigail e conta que ela foi até Abigail e Viviana para ofendê-las e oferecer dinheiro a Viviana em troca de que se afastasse de Willy. Verônica defende que foi uma atitude desesperada de Stephanie para tentar salvar o casamento.
Leandro confessa que chegou a acreditar que Verônica tinha sentimentos mais elevados. Verônica afirma que existem muitas mulheres como Viviana que destroem famílias e afastam pais dos filhos. Leandro aponta que William é indefensável, mas Verônica rebate dizendo que Viviana também não merece defesa. Leandro propõe que não discutam por conta de uma divergência de ideias, mas Verônica pergunta se é apenas isso mesmo. Leandro afirma que não entendeu a provocação e, a pedido de Verônica, retoma o trabalho. Sozinha, Verônica se questiona se Leandro ainda nutre sentimentos por Viviana. Paola acusa Carlos Daniel de amar Paulina, mas ressalta que ela ainda é sua esposa e está muito debilitada. Carlos Daniel deixa claro que Paola jamais voltará para sua casa. Em seguida, ele parte ignorando os apelos dela. Paola pede a Paulina que a ajude a reconquistar o marido, afirmando estar decidida a tê-lo de volta. Paulina pergunta como pretende fazer isso e Paola garante que Carlos Daniel não resiste às suas carícias. Paulina argumenta que talvez isso funcionasse no passado. Paula relembra que Carlos Daniel ficava tomado de ciúmes quando ela sumia, mas que ao retornar e abraçá-lo toda a raiva desaparecia. Ela conclui que ele evita se aproximar porque sabe que não resistiria. Paulina questiona se Paola não está arrependida por tudo o que causou, mas Paola rebate perguntando se deveria se arrepender de ter fugido de uma casa chata e entediante, de 2 crianças mimadas e problemáticas, de uma senhora alcoólatra e de uma cunhada histérica. Paulina responsabiliza Paola pelos transtornos vividos por Stephanie. Paola admite que sua única válvula de escape foi se envolver com Willie. Chocada, Paulina implora para que ela não diga essas coisas. Paula declara que se recuperar os movimentos irá embora, mas caso fique inválida, precisará de um lar, de uma família, de empregados e de amor, pois se considera uma mulher apaixonada. Paulina pede à irmã que pare de falar, mas Paola passa uma de suas mãos no próprio rosto e revela que pediu a Carlos Daniel que segurasse sua mão para que ele ficasse com seu perfume e pensasse nela durante a noite. Paulina fica perplexa com tudo o que ouve. Adelina confessa a Piedade que sente um aperto no coração toda vez que Piedade promete algo a Carlinhos que não poderá cumprir. Piedade concorda especialmente agora que Paula representa sinais de melhora, mas garante que Carlos Daniel não deseja o retorno dela à casa. Lamenta, no entanto, que Paulina também não volte, pois jamais aceitaria morar na residência do marido da irmã e reconhece que no lugar dela faria o mesmo. Adelina comenta que Carlos Daniel acaba vivendo como um homem casado, viúvo, solteiro e sozinho ao mesmo tempo. Piedade demonstra compaixão pelo neto, enquanto Adelina torce para que Paola não retorne. Piedade prefere confiar nos desígnios de Deus, mas Adelina insiste que o Senhor não pode permitir a volta de Paola, pois Carlos Daniel sofreria novamente. Piedade a corrige, lembrando que todos passaram por sofrimento, mas Adelina insiste que ninguém sofreu tanto quanto Carlos Daniel. Paulina pergunta a Paola se gostaria de receber a visita de um padre, mas Paola sorri com ironia e questiona qual seria a utilidade disso. Paulina explica que ele poderia lhe oferecer conselhos, mas Paola afirma que preferiria o inferno ao céu, pois considera as pessoas boas muito chatas. Paulina avisa que está de partida e promete retornar o quanto antes. Paola pede que ela não a abandone e Paulina garante que sempre estará ao seu lado, despedindo-se com um beijo em sua mão. No corredor, Paulina é algemada para retornar ao presídio. Ao amanhecer, Paulina reflete na cela que Paola continua a mesma, ainda planejando ações sinistras, mas reconhece que não tem coragem de deixá-la sozinha. Carlos Daniel confidencia a Piedade que deixou claro diante de Paulina que Paola não será mais aceita em sua casa. Piedade pergunta se ele conseguiu conversar com Paulina e Carlos Daniel responde que não, mas deixou avisado que pretende visitá-la no presídio, embora não saiba se ela aceitará. Piedade comenta que ela e Adelina estiveram no hospital ontem visitando Stephanie, que retornarão hoje. Por telefone, Patrícia informa a Rodrigo que Stephanie terá que passar por uma cesariana e pergunta se ele tem notícias de Willie, mas Rodrigo responde que não. Patrícia admite que está preocupada com Stephanie, pois seu estado é delicado, e Rodrigo afirma que irá imediatamente ao hospital. Nesse instante, Carlos Daniel chega à fábrica e recebe as informações sobre a condição de Stephanie. Além disso, fica surpreso ao saber por Rodrigo que Willie desapareceu da cidade. Paulina se espanta ao ver Serrano na enfermaria e teme ser prejudicada, mas o advogado explica que o diretor autorizou sua entrada, já que ela não pode deixar o local naquele momento. Aliviada, Paulina ouve Serrano comentar que agora ela é valorizada e responde mencionando o quanto isso custou. Serrano afirma que sabe o que ela passou, deixando Paulina surpresa com sua resposta.
Rodrigo relata a Carlos Daniel que Stephanie tentou reivindicar seus direitos de forma inadequada, o que provocou um forte abalo na madrinha de Viviana. Agora Willie teme ser agredido pelos moradores da vila que se revoltaram com a situação. Carlos Daniel declara que Willie merece esse tipo de reação e Rodrigo informa que ele fugiu, deixando Stephanie sozinha a ponto de dar à luz. Ele acrescenta que Patrícia está acompanhando Stephanie o tempo todo. Carlos Daniel especula que Willie pode ter ido embora para não voltar, mas Rodrigo acredita que não, já que ele sempre pensa na fortuna de Stephanie. Carlos Daniel se dispõe a ir com Rodrigo ao hospital, mas ele prefere que ele fique e orienta que caso Willie reapareça, o mande imediatamente para o hospital. Stephanie já está no centro cirúrgico para passar pela cesariana. Serrano avisa Paulina que eles precisam ter uma conversa importante e revela que o diretor sabe que ela não será condenada, ressaltando que sua atitude não foi por bondade. Paulina ainda resiste a sair, mas Serrano segura suas mãos e diz que tem uma ótima notícia, despertando a atenção dela. Ele revela que obteve provas que comprovam sua inocência e que agora será fácil defendê-la. Paulina pergunta se essas evidências comprometem Paola e Serrano admite que é possível, mas Paulina insiste que não quer seguir esse caminho. Serrano argumenta que a sociedade tem uma dívida com ela e que Paola será julgada conforme merece pela sociedade. Paulina afirma que não deseja isso, mas Serrano diz que não há como impedir, pois a polícia já concluiu as investigações sobre Paola. No hospital, Rodrigo consola a Patrícia, que demonstra grande compaixão por Stephanie. Patrícia comenta que a médica queria autorização de Willie para realizar a cesariana, mas lembra que Rodrigo, como irmão, também tem autoridade para dar permissão. Rodrigo garante que tudo correrá bem e se dirige para assinar a autorização. Enquanto isso, na sala de cirurgia, Stephanie ouve o choro do bebê e em seguida perde os sentidos. Carlos Daniel comenta com Verônica que não tem intenção de permitir que Paula volte para sua casa, mas ela argumenta que ele terá que aceitá-la pelo bem das crianças. Pelo bem das crianças, Carlos Daniel prefere mantê-la afastada para proteger os filhos de sua influência maligna. Verônica lembra que Carlinhos sente falta da mãe, mas Carlos Daniel afirma que para ele a verdadeira mãe é aquela que está presa. Verônica sugere que está na hora de contar a verdade ao menino, que a mulher que ele sempre acreditou ser sua mãe é na realidade Paola. Na clínica, Paola se maquia, mas lembra que todos devem pensar que é Elvira quem arruma. Ela se vangloria por ter conquistado muitos homens apenas com um sorriso e garante que seu marido não resistirá aos seus encantos, pois se algo que ela tem plena certeza é de sua beleza. Em seguida, pergunta a Elvira o que ela pensa sobre sua irmã gêmea. Elvira comenta que Paulina não tem o mesmo brilho que Paola. Paola considera Paulina apagada e acredita que não há comparação entre elas, já que Paulina se contenta com sua beleza natural. Elvira observa que isso é uma questão de caráter e preferência. Paola critica o modo como Paulina se veste, mas Elvira lembra que ela está na prisão. Paola afirma que se estivesse no lugar da irmã, já teria o diretor sob seu controle, fazendo tudo o que ela desejasse. Elvira admite que ficou impressionada com o fato de Paulina ter assumido o lugar de Paola na casa com tanta naturalidade. Paola reconhece que a usurpadora desempenhou muito bem o papel, tanto que ninguém desconfiou e ainda acabou se apaixonando por seu marido. No entanto, Paola garante que não permitirá que Carlos Daniel fique com Paulina. Serrano informa Paulina que a polícia investigou toda a trajetória de Paola até sua chegada à clínica, mas Paulina demonstra frustração e diz que jamais será grata a ele. Serrano, no entanto, não se abala. Ela sugere que ele abandone o caso, mas ele assegura que nunca fará isso e se despede com um aperto de mão. Paulina reflete sem entender por que Deus está permitindo que tudo aconteça dessa forma. Carlos Daniel se recusa a contar a verdade a Carlinhos, muito menos a apresentar Paola como sendo Paulina, pois teme que o filho perceba que está sendo enganado. Verônica questiona se caso Paulina e Paola trocassem de papel novamente, ele conseguiria distingui-las. Diante do silêncio de Carlos Daniel, Verônica percebe que ele não tem tanta certeza quanto afirma, mas ele insiste que saberia diferenciá-las. Verônica relembra que ele foi enganado uma vez e, embora Carlos Daniel se considere um tolo por isso, ela comenta que qualquer um poderia ter sido vítima da mesma armadilha. Carlos Daniel afirma que Paola e Paulina são muito diferentes, mas Verônica pondera que por dentro sim, porém não se reconhece o interior de uma pessoa logo ao conhecê-la. Carlos Daniel lamenta por ter perdido as duas, já que não pretende aceitar Paola novamente e Paulina jamais aceitará ocupar o lugar da irmã. Rodrigo informa a Patrícia que os médicos já haviam decidido realizar a cesariana em Stephanie. Heloísa aparece para anunciar que o bebê nasceu bem, é um menino saudável e muito bonito. Patrícia então se preocupa com o estado de Stephanie.
Braulio comunica a Douglas que a ata já foi entregue à fábrica Bratio e que Paulina também recebeu sua cópia no presídio. Douglas acredita que Paulina não recusou seu presente, pois do contrário teria dado algum sinal, mas Braulio pondera que na prisão não é tão simples manter contato. Douglas decide escrever uma carta para Paulina antes de viajar. Heloísa informa a Patrícia e Rodrigo que Stephanie ainda não despertou da anestesia, mas seu estado é estável e ela não corre riscos.